Múmia é um filme de horror, ação e comédia ao mesmo tempo, que conta uma história fascinante com leveza, consegue passar por vários temas interessantes, sendo um ótimo filme em vários sentidos. Mas você sabia que, na verdade, ele é um remake? Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos no fascinante mundo do Antigo Egito e das múmias, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentário e compartilhassem, e para quem puder se tornar membro do canal ou doação direta, agradeceria demais. Para quem ainda não for inscrito, peço a inscrição e vamos todos até o final para revermos A Múmia. A Múmia de 1999 é um remake do filme de mesmo nome de 32. Sendo um daqueles filmes que conseguem ficar muito maior do que seu original e, em muitos casos, ofuscar a existência do primeiro. Creio que sirva como prova que remakes, reboots, entre outros, podem sim ser muito bem feitos, ainda que praticamente tudo seja trocado. E com a ideia e amor pelo processo, o resultado será algo pelo menos interessante. Coloquem isso em mente, antes de apenas ficar gritando e chorando. O filme. Este, como é um dos meus vídeos de lore mais normativos do canal, falarei do filme como um todo. Se quiser um vídeo explorando toda a história da múmia e de seus personagens, me deixe aí nos comentários. Começamos no Antigo Egito, onde vemos o amor proibido de Imhotep e Anaxanamun. Ele é um sumo sacerdote de Osíris e ela é uma das concubinas do faraó, uma que ninguém poderia nem mesmo tocar. Este amor acaba em uma tragédia. Primeiro, pois Imhotep acaba com a vida do faraó e ela se auto-executa para não ser pega. E assim, Imhotep rouba o corpo dela e leva para a cidade dos mortos, Ramunaptra. O sacerdote e seus ajudantes, com o livro dos mortos, tentam trazer ela de volta, porém são parados pelos Medjay, a guarda real do faraó. E como ele cometeu atos horríveis, ele foi submetido a um Hom-Dai, uma maldição terrível, onde tem a sua língua cortada, enrolado vivo e deixado para ser devorado por escaravelhos por muito tempo. Aquele que seria colocado neste castigo sofreria por toda a eternidade, ao mesmo tempo que, se por algum motivo voltasse à vida, se tornaria uma das criaturas mais poderosas de todos os tempos. E é claro que temos um filme para acontecer, temos eventos que possibilitam exatamente isso. Mais de 3.000 anos depois, temos um militar e aventureiro chamado de Richard O'Connell, que encontra a Cidade dos Mortos e é atacado pelos seus protetores. E lá ele encontra um artefato que seria uma chave e um mapa. Ele seria roubado por Jonathan, que entrega para sua irmã Evelyn, uma genial historiadora e linguista antiga. E ela, tentando se provar em sua área, vai em busca do homem que poderia a levar para a cidade mítica. Com a equipe formada, eles se encontram com um grupo muito maior de pessoas, porém os Medjay atacam logo na viagem de barco, forçando os grupos a se separarem. No site de escavação, eles têm suas diferenças e sempre tentam ganhar uma vantagem sobre os outros, e acabam encontrando artefatos diferentes. Os nossos heróis encontram a múmia e os outros o livro dos mortos. E por uma série de eventos, Imhotep volta à vida e tem que consumir a carne daqueles que abriram os seus restos. E ainda acha que Eve é a sua amada perdida, ou pelo menos quem seria o sacrifício para ela voltar. O meio que conseguem pensar é de usar o livro dos vivos para tornar a múmia mortal novamente. Infelizmente, Eve é capturada e precisam parar o ritual, ainda que consiga trazer a Anaxanamun parcialmente. O fazem novamente mortal e o nosso herói o derrota. É claro que o casal se junta no final, Rick e Eve, Jonathan e o ouro. Sem sangue, sem gore, sem terror, ou quase. Cada momento histórico nos filmes tem os seus parâmetros, e podemos ver como a faixa etária mudou desde sua invenção. Este primeiro filme tem uma de 12 anos, enquanto a próxima temos uma de 10. E ainda assim temos muita ação, armas, facas, socos, mortos-vivos, entre outros, porém, pouquíssimo para nenhum realmente gore, terror, sangue, entre outros. Não que o filme não tenha seus momentos tensos ou que possa causar algum tipo de terror ou impressão nas pessoas. E isso nunca tira da obra como um todo. Na verdade, precisa prestar um tanto de atenção para ver que, na verdade, não tem isso. E usam muito bem algumas coisas, como as sombras, colocar pessoas na frente, o que deixa a imaginação rolar, o que pode ser algo muito inteligente. O filme, para mim, seria melhor colocado como uma aventura pulp. Sério, enquanto eu assistia novamente o filme, consegui ver sendo jogado no sistema Pulp of Cthulhu, principalmente com o grupo que eu geralmente mestro.
onde existe uma preferência por ação, tem muitos tons de comédia e ainda assim temos uma aventura épica em nossas mãos. O clima mais leve não tira de todo o acontecido sério por detrás, é um tipo de balanço muito bom de se alcançar. Uma história rica e costurada no realismo. Realidade, realismo ou não ser mentiroso de várias formas é sempre utilizado de uma forma ou de outra para dizer que um filme é uma obra boa ou ruim. Claro que isso sempre se dá conforme as vozes da cabeça da pessoa e raramente tem algum sentido lógico. Por isso, quero dizer que A Múmia usa muitas coisas interessantes quando falamos de história fantástica e realismo para fazer um tom bem interessante para o todo. Sei que temos cenas de ação impossível e mortos-vivos que voltam à vida, mas existe um tom que saber que estamos falando de uma realidade fantástica muito parecida com a nossa, ao mesmo tempo que pode ser que seja verdade ou que fosse um mundo parecido com o nosso. O filme tem um tom daqueles que tem uma fascinação com o Antigo Egito e com as antigas maldições, arqueologia, mistérios e magia, ainda que o vilão possa ser um pouco grandioso demais para o escopo que nós estamos vendo. E falando nele, uma das partes que eu mais sou atraído na maioria das obras que eu consumo são os vilões. Neste caso passamos por Victor de Anjos da Noite, o Sidious, Star Wars, Darkseid, da DC como um geral, entre outros, e aqui não é diferente. Imhotep é bem fascinante. De começo, ele seria um vilão trágico onde faria de tudo para ficar com a sua amada, ainda que juntos tomam ações mais do que péssimas, as várias lâminas contra o faraó. Porém, depois de 3.000 anos de sofrimento, com a pior das maldições inventadas pelo povo que ficou famoso por tais, e que apenas nele foi colocado, isso realmente pode mexer com a cabeça da pessoa, e ainda assim, quando ele acorda, pensa em sua amada. Usa claramente métodos extremamente cruéis e passa por cima de possível de centenas de vidas de pessoas para conseguir seu objetivo. Já na questão de poderes eu fico um tanto dividido. Ele demonstra poderes grandiosos, em grande escala. Consegue fazer meteoros caírem em um eclipse, manipular areia, entre outros feitos de grandíssimo poder. Além da sua total imortalidade e superioridade física. Ao mesmo tempo que ele não consegue derrotar alguns mortais. Ainda que nossos heróis sejam extremamente bem preparados, isso fica um tantinho estranho para mim. Talvez seja o momento para eu tirar do bolso a cartada que foi tudo do roteiro. Gente, como eu odeio esse argumento. A Múmia é muito mais do que um remake, é uma experiência cinematográfica que combina ação, aventura, comédia e toques de horror de uma maneira magistral, criando um equilíbrio raro entre leveza e tensão. O filme nos transporta para um mundo fascinante, onde o misticismo no Antigo Egito, com suas maldições, tesouros e rituais proibidos, serve de pano de fundo para uma narrativa repleta de emoção e ritmo frenético, com personagens cativantes e bem construídos, como o destemido Richard O'Connell, a curiosa e destemida Evelyn e o carismático vilão Imhotep. A trama nos prende do início ao fim. O filme explora temas atemporais como o desejo pelo poder, a obsessão pelo passado e a consequência de mexer com aquilo que não se compreende completamente. Mais do que isso, eles nos lembram que o passado, mesmo que fascinante, pode guardar perigos inimagináveis. Mesmo com momentos de exagero e cenas quase que cartunescas, A Múmia não perde o seu charme. Sua capacidade de misturar gêneros, equilibrando ação, humor e um toque de terror, o torna uma obra única e memorável, uma aventura pulp que não se leva muito a sério em vários momentos, assim nunca abrindo mão da diversão e da leveza. Ao revisitar A Múmia, percebemos o quanto envelheceu bem, mantendo-se relevante e querido por diferentes gerações. O filme prova que histórias bem contadas, mesmo quando partem de um conceito familiar como um remake, pode tornar algo grande e clássico, transcendendo o tempo, uma jornada épica que merece sempre ser revisitada, como um bom tesouro perdido que nunca perde seu brilho. Então, prontos para mais uma viagem ao passado? O Antigo Egito, suas maldições o aguardam.